Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Queria conversar hoje sobre algo que me fez questionar no meu devocional, que é o quanto a gente precisa mudar, mas a gente ainda não mudou e a gente sabe que tem que mudar. Sabe, a gente às vezes vive uma vida na mentira, sabe? Às vezes a gente quer agradar os outros, a gente torna uma realidade, né, baseado na mentira. A gente conta historinhas para nós mesmos e essas historinhas elas vão crescendo dentro da gente e a gente acaba tornando ela uma realidade para as nossas vidas. E isso é prejudicial, é muito prejudicial. Porque tu imagina tu viver uma vida baseada numa mentira que você conta todos os dias para você mesmo. E a gente sabe que está errado. Ou seja, o remédio, a pílula para isso é a verdade. Porque a verdade, quando a gente olha para a nossa essência, olha para a nossa história, a gente consegue ter profundidade na verdade e saber também separar o que é realidade para minha vida, o que é mentira e assim a gente consegue pedir para Deus nos direcionar, né? Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, principalmente do nosso coração, porque tudo que está no nosso coração sai pela boca e tudo que está no nosso coração é a verdade que a gente leva para a vida, né? Ou seja, ela entra por aqui, vai para cá e depois sai por aqui. Então, por isso que todas as minhas orações eu peço para Deus cuidar da minha mente, cuidar do meu coração, purificar o meu coração, para depois eu vigiar e cuidar das palavras que saem da minha boca, porque aquilo que a gente fala é o que a gente está cheio. Então, a gente precisa vigiar isso. E às vezes não é falta de oportunidade, não é falta de direção, é falta de uma decisão. A gente precisa decidir o que vida a gente quer viver. Se a gente quer viver uma vida baseada na mentira ou na verdade. Essa é uma decisão dura e às vezes a vida baseada na mentira, de aparência, de engano, ela parece boa, ela parece confortável, mas não é. Porque uma hora, no início até pode dar certo, porque a gente vive ali se enganando, a gente vai se auto-sabotando, mas a gente precisa trazer essa profundidade, essa reflexão e olhar, peraí, que mundo que eu estou vivendo? Há quanto tempo eu estou vivendo isso, né? Quanto tempo eu estou contando essa mentira? E a gente vive numa mentira, a gente vive na máscara, e essa máscara ela acaba permanecendo, ela acaba se tornando uma verdade. E depois, para te tirar essa máscara, a gente tem dificuldade porque aquilo já se tornou uma realidade em nossas vidas e a gente não consegue mais se desvencilhar dessa máscara. Então, hoje, pare. O meu conselho: para de contar a mentira que você tem contado para você mesmo e torne a sua realidade, a sua essência, e traga isso para a sua vida. Viva
a sua verdade. E eu não estou falando em nenhum momento eu estou falando de não crescimento, de não merecimento, mas eu estou falando sobre a realidade, sobre a verdade. É sobre isso, é sobre isso. Eu também vivi muito tempo, vou abrir para vocês, vivi muito tempo numa mentira, e aquilo acabou se tornando uma verdade na minha vida, né? Tô com meu auge dos 40 anos, eu vivi muito tempo afundado em vários vícios, mentiras, traições, e por muito tempo eu contei isso e deixei isso fazer parte da minha vida, né? E não é a minha essência, né? Não é a minha história. A minha história, ela é de superação, de inspiração, de motivação, de 6 cirurgias de tumores cerebrais, dificuldade, limitação motora do lado direito do corpo, um histórico de medicações, de luta, de sobrevivência. E isso por muito tempo eu tentei esconder, maquiar essa verdade sobre a minha vida, né? Um dom, né? Esse é algo que Deus colocou na minha vida, e eu por muito tempo, por desobediência, eu acabei escondendo essa realidade na minha vida, né? Porque por mais que eu não contasse a verdade, para algumas pessoas eu tentava manipular, de certa forma, esconder a grande verdade, né? Mas a chave é que isso gera cura na vida de outras pessoas, a nossa verdade. Por mais que nós não nos achamos capazes para curar alguém, para gerar cura na vida de alguém, às vezes o nosso testemunho salva, a nossa realidade salva, por menor ou maior, ou conforme a gente se limita dentro daquilo que a gente acha que não se sente capaz de transbordar sobre a vida das outras pessoas, né? E a gente se sente incapaz de dizer, mas por que eu vou me expor se tem tantas pessoas com sabedoria, muito mais sabedoria do que eu, muito mais vivência numa determinada área do que eu? Só que a tua realidade não é a realidade dessas pessoas importantes, famosas, né? Que falam a verdade também. São poucas que falam e vivem a verdade. Mas existem pessoas sim, e glória a Deus por isso, porque mais pessoas com esse perfil, que falam a verdade, que falam e vivem a verdade delas, precisam se levantar com uma voz para estender a mão para as outras pessoas, para tirarem, às vezes, pessoas que estão afundadas por aquilo que essas pessoas já venceram e estão ensinando as pessoas a viverem algo novo para suas vidas. E isso tem gerado curas emocionais, curas espirituais, principalmente. Então, fale e viva a sua realidade. Isso aqui que eu estou fazendo hoje, contando, talvez atinja, essa palavra, ela atinja o coração de alguma pessoa. Não é algo que eu
que eu amo fazer, mas estou aprendendo. Eu estou aprendendo. E quanto mais eu pratico, mais eu me sinto seguro, confortável de abrir o meu coração para vocês, falando a verdade, né? Porque a verdade às vezes dói. E Deus tem trabalhado, tem moído muito a minha vida, o meu ego, o meu orgulho, a vaidade. Então é importante a gente se abrir, a gente viver uma realidade mesmo, né? É isso que Deus quer de nós, né? Que nós sejamos ferramentas usadas por Deus para plantar uma semente no coração de pessoas, e que essas sementes que a gente planta no coração dessas pessoas que possam gerar frutos, que possam gerar frutos, que possam gerar frutos. E às vezes, e a maioria de nós já aprendeu a viver essa aparência, né? Parece que está tudo bem, parece que está evoluindo, parece que está no caminho, mas no fundo nós não sabemos. Nós sabemos que não está tudo bem, que não estamos evoluindo, que não estamos no caminho. Então a gente pede, por exemplo, eu peço para Deus, antes de ter gravado esse vídeo, eu pedi para Deus me usasse como ferramenta, né, de transformação, porque somente Deus, somente algo extraordinário pode gerar frutos na vida de outras pessoas. E é Deus quem faz, Deus quem usa. Mas para isso, a gente precisa estar com o coração humilde, simples. E pedir para Deus que Ele dê estratégias, né? Que Deus fale conosco, né? Sobre o que a gente vai falar antes, né? Então, por isso que é importante vigiar e orar. É importante, é fundamental para a vida de um cristão que segue Cristo. E eu não estou falando de ir à igreja, e óbvio que é muito importante a gente ir à igreja, estar presente lá, plantando semente, porque muitas pessoas acham que na igreja as pessoas estão lá curadas, libertadas, e não estão. Às vezes o lugar, às vezes não, a maioria, eu chuto, né? Mais de 50% das pessoas estão lá. Eu digo até que quase 100%, na verdade, porque as pessoas precisam de cuidado. As pessoas precisam se sentir amadas. Elas precisam se sentir confortadas. E às vezes uma palavra conforta. Então, nós precisamos viver em comunhão, porque com os irmãos da igreja, porque ali é um ambiente onde gera cura, e um cura o outro, com palavras, profetizando sobre a vida de outras pessoas que estão lá, às vezes só escutando, estão sedentas por uma palavra, por uma orientação, por uma direção. E somente Deus faz isso, somente o Espírito Santo faz isso. E o problema não é parecer, o problema é quando você começa a acreditar na própria aparência. O problema é quando você começa a acreditar naquela aparência, naquela máscara que eu estava falando antes. Esse é um dos grandes problemas hoje dessa geração. Esse é um grande problema dessa geração. Se a gente olhar para a época de Jesus,
Os religiosos da época de Jesus, os fariseus, eles falavam certo, ensinavam, conheciam a palavra, pareciam espirituais, mas na realidade eles estavam cheios de orgulho, de julgamento e vida desalinhada com Deus. E a essência era fraca, a imagem era forte, né? Eles pareciam, mas a essência era fraca, o espírito era fraco, a verdade era fraca, tudo era fraco. E Jesus veio para ensinar essas pessoas. Muitas pessoas decidiram seguir, muitas pessoas que viveram com Jesus não decidiram viver aquilo que ele falava, que era a verdade, que era o caminho, que era a luz. Então, eu peço realmente que você pare de viver essa mentira que você conta para si, sabe? Pare de viver, seja liberto disso, Peça para Deus te libertar disso, porque não sou eu sou apenas uma ferramenta. Eu sou apenas uma ferramenta que está disponível para Deus. Deus me direciona a minha vida, Deus me molda, me moe, me esmaga. E esse é um processo importante para as nossas vidas. Eu criei empresa, franqueei ela, inaugurei diversas lojas pelo estado, pelo Brasil, e por muito tempo eu deixei que isso me corrompesse e fugisse da minha essência, sabe? Deixei por muito tempo me consumir pela aparência, pelo poder, por status. Então eu estou falando isso aqui com propriedade. Eu não estou inventando uma história. Eu estou contando a minha realidade, a minha experiência, e eu quero passar isso para você, que às vezes o dinheiro não preenche um vazio, né? Que a gente sente, que está aqui bem no nosso peito, no nosso interno. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro, ganhei amigos, conheci pessoas, conexões fortes, pessoas grandes, com poder, com status, com dinheiro. Me conectei com diversas pessoas, troquei ideias com elas. Só que às vezes a gente olha somente para isso. E a gente acha que, uau, agora eu me encontrei, agora eu estou vivendo algo que Deus quer para minha vida. Óbvio que Deus quer que a gente viva uma vida de abundância, de prosperidade, né? Com conexões fortes, só que antes a gente precisa cuidar do nosso coração. E se a gente não vigiar o nosso coração, se a gente não orar, não pedir para Deus nos mudar, para pedir para Deus nos direcionar, a gente vai estar sempre com o coração desalinhado com o dele. E esse é o nosso maior problema. Eu vejo hoje como um problema dessa geração, e aqui eu já estou me encaminhando para o final da reflexão, da palavra, do meu devocional, mas eu olho nas redes sociais hoje uma vida perfeita. Pessoas que postam sobre disciplina, falam de evolução, mostram rotina ideal, mas vivem ansiosas, desorganizadas, vícios escondidos, internalizados. E a cultura digital, ela incentiva para uma vida de aparência e consumo de imagem. E essa aparência e esse consumo de imagem, ela é uma folha sem fruto. Imagina uma árvore agora.
De um lado, você vê aparência de saudável, com folhas toda verde, com frutos lindos e maravilhosos. Mas por trás dela, você dá a volta dessa árvore e você vê uma árvore seca, com galhos secos, sem folhas, folhas secas, sem frutos ou com frutos murchos, caindo, apodrecendo, podres. Ou seja, isso é uma analogia para a realidade das redes sociais. Então, pare e reflita que verdade você está vivendo hoje. Que verdade você está vivendo hoje? Qual é a verdade que você está contando para si mesmo? Torne essa imagem dessa árvore frutífera de um lado, da parte de fora, mas quando tu dá a volta e olha a parte de dentro, ou quando tu olha para outra parte interna que representa essa parte interna da árvore, ela tá podre, tá seca. Então que você possa olhar para você hoje como essa árvore e possa cuidar da parte que representa a sua essência, a sua parte interna, e que você possa começar a regar e cuidar dessa parte interna todos os dias, com uma semente, se conectando com pessoas que falam a verdade, que não escondem algo, que peça a Deus para que Deus apresente pessoas que vivam a verdade. Peça para Deus. Ontem a gente viveu um momento incrível onde nós pudemos compartilhar as nossas dores, as nossas aflições. E isso, às vezes, a pessoa está carregada de mentiras, de fatos que não são verdade, de fatos irreais, na verdade, e cheias de comparações, vivem se comparando com a vida de outras pessoas que estão, na verdade, com a vida toda desorganizada, desalinhada, com seus propósitos. Então, quando eu converso hoje com uma pessoa, eu vejo o que ela está escondendo. O que ela está escondendo? E eu faço perguntas para ela. Como ela está? O que ela está vivendo? E eu faço essas perguntas também para mim mesmo. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. Então, que vocês possam viver a verdade, as suas verdades, as verdades da vida de vocês. Então, para finalizar, eu queria orar pela vida de vocês, para que vocês possam trazer a verdade. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo para que Deus venha nos moldar, venha nos forjar, Pai, com os nossos processos. Talvez esse processo que a gente está vivendo hoje, que a gente está levando como realidade, como verdade, Deus está ali nos moldando, nos forjando e nos preparando para viver algo maior.
Mas antes disso, para viver algo maior, a gente precisa viver a nossa realidade, a gente precisa olhar para a nossa essência, a gente precisa olhar para Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando a gente olha para Deus, para Cristo, a gente vê o quanto é miserável, a gente é ingrato e a gente vive numa vida pecaminosa, contando mentiras para nós mesmos, e que Deus possa nos dar pessoas para cuidarmos de verdade, com o coração cheio de amor, cheio do Espírito Santo, Pai. Eu peço que Deus encha você do Espírito, que você possa amar pessoas, que você possa cuidar do seu próximo, cuidar do seu vizinho, cuidar da sua casa, do seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos. Eu peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, e toque essa pessoa, Pai, que está escutando esse meu compartilhamento, Pai. Muito obrigado pelas suas palavras, Pai. Obrigado pelo direcionamento e pelas pessoas que vão assistir isso. E que essa palavra que o Senhor me direcionou, que gere, que plante, que seja uma semente no coração dessa pessoa e que essa pessoa gere frutos na vida de outras pessoas, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém e amém. Que essa palavra gere uma semente no seu coração e que você possa pedir para Deus para te capacitar e que você possa plantar uma semente que vai transformar a vida de pessoas, dos seus próximos, Pai. É isso que eu peço. Então, que tenha um excelente dia, gere frutos, nunca esqueça disso, de plantar uma semente todos os dias para gerar frutos na vida de outras pessoas. Tá bom, pessoal? Um abraço. Até mais.